Oi, gente! Então, nosso último vídeo foi sobre o Barque Lake. E como foi dito nele, a gente saiu na quarta-feira e de manhãzinha. Aí depois disso, a gente foi direto pra escola. Chegamos lá umas 2 horas mais ou menos, almoçamos e tivemos aula. Nesse dia não teve nada de importante. Aí na quinta-feira, a gente teve aula mais ou menos até umas 3 horas. E às 4 a gente tinha nossa formatura, a gente se arrumou lá na escola mesmo. Depois da nossa formatura, a gente teve a noite livre, porque a gente precisava arrumar as coisas, que na sexta-feira a gente sairia cedinho pro Easter Tour. Na sexta-feira, bem cedo, a gente tomou café e foi pro Easter Tour, até o perto de Montreal. Mas antes de a gente ir até o lugar onde a gente ficaria, a gente foi pra Mont Tremblant, que a gente só ficou um tempinho ali, passeou um pouco e depois foi pra Montreal, onde a gente ficaria, que era no hotel. Naquele dia de noite a gente teve pizza party e no dia seguinte, no sábado, a gente foi pro lugar onde tinha uma igreja, que vai passar o nome aqui. E depois disso a gente foi. Oi, gente, a gente tá aqui em Quebec, na Catedral de não sei onde. Não, não é Montreal, é Quebec a gente tá. Não sei. Tá, a gente não lembra onde a gente tá. E a gente tá numa igreja, depois a gente fala onde a gente tá. E é a coisa mais linda aqui dentro. Super quente também. Foi pro Montreal Lookout, que é o lugar mais alto de Montreal. Lá a gente passou um tempo, a Gabi derrubou o óculos da nossa amiga, depois a gente teve que buscar. Depois disso a gente foi pro Biodome, que é um lugar onde junta os biomas. E lá tem os animais de cada bioma, essas coisas. Depois disso a gente foi pro
essas coisas. Depois disso, a gente foi pra igreja Notre Dame. Aí tinha uma fila muito grande lá pra entrar. E a gente acabou nem entrando. Aí a gente até andando. Clock Tower é uma torre que tem um relógio, que são mais ou menos 190 degraus. Eu não lembro exatamente, mas por aí. E depois disso, eles deixaram a gente livre, a gente passeou por ali, comprou algumas coisas. Umas 9 horas da noite teve o show de fogos. O meu tá focando bem. Todo fim de semana tá ótimo. Vai ter os xoxos aqui, ó. Xoxo. É, Duda. Xoxo. Depois dos fogos, como já era tarde, a gente voltou pro hotel. No dia seguinte, no domingo, a gente foi pra uma catarata que fica perto de Quebec. Depois de lá, a gente foi pra cidade de Quebec, realmente. Lá na cidade de Quebec tem a parte alta e a parte baixa. A gente acabou indo nas duas, passeamos, compramos algumas coisas também. E
Mais tarde, a gente almoçou num restaurante que era ali pertinho. Esse restaurante não foi uma das melhores comidas que nós comemos, mas comparado com o do Colômbia, tava ótimo. Então, na segunda-feira, tinha dito pra gente que a gente ia visitar uns museus. Mas, na verdade, a gente foi no Parque de Montanha-Russa de Montreal. Acabamos que nem tiramos foto, nem nada, a gente deixou o celular dentro do ônibus, porque tava chovendo bastante. Então, se aparecer, vai aparecer umas fotos, não vão ser nossas, porque a gente acabou não levando o celular. A gente ficou lá até mais ou menos umas 4 horas, estava chovendo bastante, e a gente voltou pro hotel. Como nesse dia a gente não ia fazer nada de noite, a gente alugou um filme na recepção do hotel e o pessoal foi lá pro nosso quarto assistir o filme. Muito bom, muito bom. Na terça-feira, a gente saiu de onde estava em Saint Jerome e foi pra Ottawa, que demorou umas 4 horas mais ou menos. A gente chegou lá, já era tipo tardezinha e a gente ficou pra arrumar nossas coisas. E de noite a gente foi andando até o parlamento. Eu esqueci de falar, mas a gente ficou hospedado na Universidade de Ottawa, que é ali perto do parlamento. Ali na frente do parlamento tem um fogo que, se eu não me engano, ele tá aceso há 150 anos. Cidade, os que são quantos anos o Canadá está completando esse ano. Lá na frente tem as bandeiras, são trocadas todos os dias. Se eu não me engano, a bandeira principal ela tem uma fila de espera de mais de 60 anos. E as laterais tem, acho que são 20. Nós assistimos o show de luz lá no parlamento, que, se não me engano, acontece entre julho e agosto, todos os dias. E conta a história do Canadá, basicamente. No dia seguinte, na quarta-feira, de manhã, a gente foi comer no Tim Hortons, que é como se fosse um Starbucks, só que um pouco mais barato. E isso existe lá no Canadá. Depois disso, a gente foi numa estátua onde mostra os soldados, representando os soldados do Canadá. E depois a gente foi pro parlamento ver a troca da guarda, que acontece todo dia. É, De lá, a gente passou, tipo, o dia inteiro andando e vendo as coisas que tinha lá em Ottawa. Mas depois disso, a gente foi pra um lugar onde tinha uma aranha gigante. Que o cara que fez ela queria representar a sua mãe, que tinha, tipo, acabado de morrer. E na barriga da aranha tem umas... como se fossem uns ovos de mármore representando a proteção que a mãe dava. Essas coisas. Aí a gente entrou numa livraria que tinha ali na frente, tinha alguns livros de desenho, de leitura, canecas, essas coisas. Mas como já era quase na hora do almoço, a gente foi andando até uma parte que era um pouco mais baixa de onde era o parlamento. A gente almoçou e lá realmente foi a melhor comida que a gente já tinha comido no Canadá. E tipo, foi nos últimos dias. A gente comeu muito e depois a gente subiu pro parlamento de novo.
E aí a gente entrou no parlamento e conheceu ele, essas coisas. Aí depois nós descemos de novo pra parte de onde tinha aquele restaurante, deixaram a gente livre, deixaram a gente comprar algumas coisinhas e depois a gente foi direto pro lugar onde a gente tava. Aí na quinta-feira a gente saiu bem cedo mesmo e a gente parou no On Route, que é tipo um estabelecimento assim no meio da estrada, que tem comida, tem Tim Hortons, KFC, tem essas coisas. Depois disso, a gente fez um passeio de barco pelas 1000 ilhas, que vai do Canadá e entra em um pedacinho dos Estados Unidos. Aí, depois disso, a gente realmente foi pro aeroporto, a gente ficou um tempinho livre lá, até o nosso voo que era 11 horas, mas acabou atrasando, a gente foi viajar, foi vir pro Brasil 00:30. E aí a gente chegou aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado de todos os vídeos que a gente tenha feito na viagem. Espero que vocês tenham se divertido com a gente. Então é isso, beijo e até uma próxima viagem.